Edmir Viana, eu tenho 55 anos de idade. Eu sou educador social e artista. Eu nasci em Belo Horizonte, em uma favela chamada Pedreira Prado Lopes. Depois morei em outra favela. E com minha mãe e 3 irmãs menores, na sequência nós fomos morar na periferia. Mas para falar sobre histórias transformadoras da minha vida, eu tenho que retomar a memória e trazer algumas narrativas. Uma que é muito importante me faz lembrar de quando eu era criança, entre 8 a 12 anos de idade. Eu pensava que uma pessoa com 30 anos fosse uma pessoa velha. E que uma pessoa com 50 anos, essa era velha mesmo. Mas hoje, com a idade que eu tenho, eu percebo que essas questões de velhice são muito diferentes do que eu pensava. Mas eu quero trazer um fato importante. No final dos anos 70, quando eu estava prestes a finalizar o curso do ensino fundamental, a minha mãe veio e me disse que assim que eu terminasse, ela não teria condições de manter os meus estudos. Dito e feito. Eu fiquei 2 anos sem frequentar uma escola. Até que um dia, uma vizinha que trabalhava numa casa de família de classe alta no bairro da Pampulha, em Belo Horizonte, veio e me perguntou se eu tinha vontade de trabalhar. Mais do que imediatamente eu disse que sim. E ela me levou para aquela casa. E foi ali que começou a minha vida no mundo do trabalho. Meu ofício era de jardineiro. Algo que fez muito bem para a minha vida. Quando eu cheguei naquela casa, movimentou dentro de mim um desejo antigo que estava adormecido por 2 anos, que era o desejo de voltar a estudar. No ano seguinte, eu consegui. Eu trabalhava de dia de jardineiro e ia para a escola de noite. Mas nos primeiros meses que eu trabalhava naquela casa, as coisas não eram tão fáceis assim não. Para eu ir para a escola, eu não tinha permissão de tomar banho. Então o que eu fazia? Antes de ir para a escola, eu lavava os pés, o rosto e os braços. Depois eu pegava o ônibus e ia para o centro da cidade estudar. Mas, devido ao meu esforço, aquela família percebeu que poderia me ajudar e me perguntou se eu queria morar com eles. Eu, mais que imediatamente, disse que sim. E não é que eles prepararam um lugar para eu morar, um quarto novo, com banheiro. Banheiro para mim era uma coisa de luxo, porque eu só fui conhecer uma casa com banheiro quando eu tinha mais de 12 anos de idade. Tudo foi preparado para mim. E eu vivi com aquela família por anos. Iniciei a minha trajetória mantendo sempre os meus estudos. Até que um dia as pessoas mais velhas daquela família morreram. E eu tive que deixar aquele trabalho e também aquela casa. Mas parece que foi obra do destino. Eu já participava de movimentos de juventude. E naquela exata ocasião eu fui convidado pelos padres de Dom Orione para trabalhar em uma instituição chamada Lar dos Meninos, Dom Orione, como porteiro. Claro que eu aceitei, eu fui. E ali eu fui trabalhar de porteiro e com pouco tempo eu era porteiro, motorista, contador e comecei também a minha vida como educador social e mais do que isso, ali eu pude desenvolver aquilo que eu trago até hoje, que foi a minha vida artística. Eu passei a estudar teatro, eu passei a ter contato com música e tive contato com artistas e grandes educadores e assim eu fui seguindo a minha vida. Hoje, aos 55 anos de idade, eu olho para trás e percebo tantos parceiros, tantas pessoas e coisas que eu conheci e que fazem com que eu seja a pessoa que eu sou hoje. Só que os meus sonhos, as minhas vontades, os meus desejos não ficaram na juventude. É tanto que eu conheci o meu grande desejo adormecido pela pedagogia, pela educação. Nos primeiros anos da minha vida, eu que não sou uma pessoa brilhante, eu detestava a escola, mas com o tempo eu fui me apaixonando. E depois, então, eu fiz 3 cursos de licenciatura, mestrado em educação, até que, em alguns anos atrás, eu resolvi cursar um doutorado. Entrei no concurso lá na Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, que é uma das mais importantes universidades da América Latina, e não é que eu fui aprovado. Eu fui aprovado na Unicamp,
Mas não foi só isso. Ao mesmo tempo, eu fiquei sabendo que existia um acordo internacional entre universidades, que eles denominam de cotutela, que é um acordo, então, que se pode fazer com a Universidade Brasileira, com qualquer universidade do mundo. E eu me inscrevi na Universidade de Bolonha e também fui aprovado. Então, hoje, com mais de 50 anos de idade, eu sou um doutorando em uma universidade brasileira e naquela Universidade de Bolonha, que tem uma peculiaridade importante, minha gente. É a universidade mais antiga do Ocidente, a universidade onde estudou Galileu Galilei. Isso me enche de orgulho e não de vaidade. Que me faz perceber que aquele menino que nasceu na favela, que morou na periferia, também traz hoje essa visão de que cada pessoa, em qualquer fase da vida, pode alcançar os seus sonhos, pode manter os seus desejos. Só que eu nunca desisti. E eu tenho sempre o desejo de querer mais, por direito e por causa das minhas próprias condições de vida. Eu recebi prêmios como condecoração cultural, prêmio de criação de trilha sonora de filmes, que ganhou o Festival de Cinema. Sou compositor de música, participo de movimentos com pessoas em estado de vulnerabilidade e ainda quero mais. Eu espero que daqui a 2 anos, quando eu terminar o doutorado, outros sonhos se renovem, outras vontades possam vir. Porque a vida é isso, né? É uma possibilidade contínua. E eu posso falar com muita tranquilidade. Eu olho para trás, lembro dos esforços da minha mãe que cuidava da casa, da professora que me ensinou as primeiras letras, as primeiras palavras. Vejo hoje as minhas orientadoras no doutorado, vejo os amigos que vieram comigo, aquelas pessoas que abriram as portas e que fizeram ser o que hoje eu sou, numa idade que permite dizer: eu vou olhar para frente, porque os sonhos não acabam nunca.